Oi pessoal, eu sou o professor Zépica e hoje a gente vai conversar sobre a última função então do PODC, do Planejar, Organizar e Dirigir e Controlar, que é o controle. Lembrando que PODC então são as funções do administrador, as funções da administração, o processo administrativo, tudo isso aí são cognatos para falar, né, do que é o PODC. E o controle, então, é essa quarta etapa, ou esse quarto processo, essa quarta função. A nossa aula hoje é sobre o Gambito da Rainha, The Queen's Gambit. Quem gostou, quem assistiu a série vai curtir mais a aula. Quem não assistiu não tem problema, a gente vai pela linha teórica e vai dar tudo certo igual. Então, dito isso, trago aí a Beth pequenininha, aprendendo a jogar xadrez, para dizer que a nossa aula começou. E que a gente vai falar nessa aula, então, sobre a definição de controle, as abordagens de controle, os tipos, o processo, a interferência das pessoas e deixar aí duas ferramentas sobre controle, tá? Pra gente poder, existem várias, mas só para poder elucidar. Gente, definição de controle. O que é controle, né, dentro da questão do processo administrativo? Que função é essa? O que ela quer fazer? Então, iniciando, a gente precisa de uma definição de função, tá? Eu vou trazer a definição que está no livro que a gente tem utilizado para as nossas aulas da Pessi Sobral, do Pessi Sobral, tá? Administração, Teoria e Prática no Contexto Brasileiro, do Felipe Sobral, da Uqueta Pessi. Os autores vão dizer que controle é verificar se o que foi planejado está sendo executado e, caso é negativo, tomar medidas corretivas. Então, vamos lá. O controle ele é a última etapa do processo administrativo, não porque ele é menos importante, tá? Mas porque as outras ações precedem o controle. Então, tu vai controlar a partir daquilo que foi planejado, tu vai controlar a partir daquilo que tu organizou, da tua gestão de recursos, atribuição de tarefas, relações entre as tarefas e recursos e pessoas, a direção que está sendo feita, né, a liderança, a gerência, tudo isso tu vai controlar. Então, tu vai controlar um planejamento prévio, né? Uma gestão prévia. Então, tu vai verificar se o que está sendo planejado, o que foi planejado está sendo executado, né? Nessa ideia. Caso dê negativo, professor, deu negativo, estou fazendo controle, vi que está tudo errado, está sendo tudo errado, desempenhado errado, o que eu faço? Brigo com a minha equipe, demito todo mundo, troco tudo? Não, tu vai tomar medidas corretivas, certo? Que não precisam ser medidas aí drásticas de uma demissão em massa ou uma briga com o teu colaborador, né? Até mesmo porque muitas vezes o problema de controle é uma questão de uma falta de planejamento ou de uma má atribuição de organização nos recursos, pessoas e estrutura, ou mesmo na direção, muito comum, né? O chefe ser muito autocrático, muito briguento. Então a ideia de controle é corrigir, né? Medidas corretivas. Dito isso, gente, a gente vai entender o controle em três perspectivas, né? A primeira delas é como função administrativa, né? Que é aquela coisa que a gente já vem falando, do PODC. Então, planejar, organizar, dirigir e controlar. Controlar, então, faz parte do processo. Controlar, então, tá junto com as outras funções, tá? A segunda forma de tu perceber isso é a questão de um sistema regulado, automático de regulação, né? Que eu trouxe ali o reloginho de quando eles jogam com xadrez. Para que esse reloginho, né? Esse cronômetro? É para fazer o controle do tempo, o controle das ações de cada jogador. Então essa é a ideia do sistema automático de regulação, tá? Esse sistema que mantém o fluxo de trabalho, do funcionamento de algum sistema, de alguma máquina, de alguma coisa, né? Então, o cronômetro, o timer, né, as máquinas têm sempre ali um mecanismo de controle, essa é a ideia. E o controle também pode ser entendido como uma função restritiva, coercitiva, tá? O que seria isso? Para quem viu ali o Gambito da Rainha, vai lembrar que quando a Beth chega no orfanato, ela chega com a roupinha dela ali, que tem até o nome dela, né, escrito Beth, e o cabelinho comprido. E a primeira coisa que fazem ali com ela, então, é trocar aquela roupa, colocar uma roupa padrão, que todas as meninas usam, fazer um corte de cabelo curto, padrão também, como as outras meninas usam. Por que isso? Por uma questão coercitiva, tá?
por uma questão restritiva. Então, quando está todo mundo dentro do mesmo padrão, quando estão todas as variáveis dentro do mesmo padrão, tu consegue controlar, tu consegue evitar desvios, né? Tu consegue ter um controle mais melhor, né? Uma melhor forma de controle. As meninas todas com a mesma roupa, com o mesmo cabelo, é fácil de tu controlar. Se tiver alguma coisa errada ali, algum desvio, tu já vê pela roupa, pelo cabelo diferente. Então tu faz esse controle. Aqui eu trouxe as meninas, mas assim, é muito comum nas organizações, né? Então, por exemplo, na questão militar, quando a pessoa se alista, né, e ela entra para servir e tal, o que acontece? É comum raspar o cabelo, né? Raspar o cabelo, colocar ali uma roupa normal, que é uma roupa padrão, que é a farda. Isso para o quê? Para dar essa questão restritiva, coercitiva. Tipo, você não é alguém diferente, você é um mecanismo, né? Uma peça, uma pessoa que faz parte desse grupo. Nas empresas, a mesma coisa, gente. Nas empresas, as pessoas elas usam uniformes, né? Tem símbolos de controle bem claros também, né? Usam crachás, usam tags, que é para controlar, né? Ao que interessa aqui na função, enquanto função, nos interessa essa ideia aqui, né, de controle enquanto PODC, né, esse controle enquanto parte do processo, tá? Dito isso, quais são as atribuições do controle? Nós temos duas atribuições do controle, tá? A primeira delas é como tá aqui, né? Eles dois jogando a partida, todo mundo observando ali o cronômetro, né? Monitorando o tempo, eles anotando também todas as ações. O que eu quero dizer com isso? A atribuição do controle é monitorar as atividades. Então, monitorar tudo que está sendo feito, alguém está monitorando, um cronômetro está monitorando, as ações estão sendo anotadas para quê? Para serem monitoradas, para serem lembradas. Então, uma das atribuições do controle é o monitoramento, né? Monitorar as atividades, verificar se elas estão sendo executadas conforme foram planejadas. Estou monitorando, percebi erros, o que eu faço? Daí a gente tem a segunda atribuição do controle. Para quem viu a série também, né? Só que no finalzinho ali, quando eles estão jogando xadrez a nível profissional na Rússia, e o competidor ali da Beth, ele se pega perdido numa ação, né? Ele precisa fazer alguma ação corretiva. Aí ele pausa o jogo, chama os competidores, né, colegas dele, para estudar o que foi feito. O que eu quero dizer? Por que eu trouxe essa imagem? Porque a segunda atribuição de controle é aquela que eu já tenho dito, né, de correção dos desvios. Então tu vai sempre tentar corrigir o desvio, quanto antes melhor, né? Quanto antes tu perceber o erro, quanto antes tu perceber, tu vai tentar corrigir. Então a correção dos desvios é essa medida corretiva sempre que tu vê algum desvio significativo, seja no comportamento das pessoas, da máquina, da organização, uma questão estatística também de controle de qualidade, por exemplo. Viu alguma medida corretiva necessária, já vai lá e corrige, entendeu? O quanto antes, para que tu não tenha esse desvio impactando aí nas tarefas, nas atribuições e no processo de trabalho como um todo, certo? Dito isso, a gente tem as abordagens de controle, né? E aí as abordagens de controle a gente pode trabalhar com três, tá? São três. Abordagem de mercado, essa abordagem que tu vai controlar aquilo que está acontecendo do lado de fora da organização. Então tu vai controlar preço, lucro, participação no mercado. Essa ideia de controlar o movimento do mercado, né? Controlar o movimento das ações empresariais, dos teus concorrentes, dos teus clientes, dos teus fornecedores, fazer esse controle, né? Aqui eu trouxe o avião, um exemplo clássico, né? Então, passagem aérea sempre é um preço meio que padrão, meio regulado. Por quê? Porque as empresas estão monitorando o site das outras empresas, estão monitorando os preços das outras empresas para que o seu preço fique meio que igual, né? Mesma coisa gasolina, né? Posto de gasolina. Então, assim, os exemplos são vários, né, gente? Mas a ideia é entender que tu monitora o mercado, tu controla o mercado, né? Para perceber como é que tu vai tomar as tuas atitudes, as tuas atribuições dentro da tua organização, tá? A segunda atribuição é o controle burocrático. É esse controle que de regras, normas, políticas, orçamentos da organização. Então, por exemplo, tu vai estabelecer ali regras, né?
onde tu vai conseguir controlar por elas. Assiduidade, pontualidade, atingimento de objetivos, atingimento de metas, né? Atingimento de indicadores, o que tu vai estabelecer. Então, essas normas, né, vão ficar explícitas, escritas, tu vai ter ali aquilo de forma escrita, né? É assim que tem que ser. É esse controle burocrático. Antigamente era muito comum que as empresas tivessem salas, né? Cada um tinha a sua sala, com porta fechada, aquela coisa. Depois de um tempo, essa ideia de sala com porta fechada meio que mudou, né? As organizações elas querem que as salas sejam ou de vidro, né? Ou as paredes sejam de vidros, ou então as pessoas trabalhem assim como essa imagem, né? Todo mundo ali numa grande bancada, ou mesas separadas, mais que todo mundo possa se enxergar no ambiente de trabalho. Por quê? Justamente por esse controle burocrático, né? Esse controle de todo mundo conseguir ser visto, né? A regra, a norma, ela funciona dessa forma, tá? A utilização, né, dos equipamentos, das coisas. Então, esse controle no sentido burocrático. Por fim, a gente tem um terceiro controle que chama controle de clã, que a gente poderia até, esse controle de clã, a gente poderia chamar ele de controle social. O de clã poderia ser esse controle social, tá? O que eu quero dizer com esse controle social? É esse controle das normas, das crenças, dos ritos, das tradições. Ali quem viu o Gambito da Rainha vai lembrar que em algum momento eles dão os remédios para as crianças, né? E aí eles param de dar um remédio para as crianças e aí a Beth meio que questiona, né? Ah, mas é só esse? Automaticamente a menina já olha para ela, né? Tipo assim, cara, não questiona nada, não reclama nada. Porque toma um remédio e deu, vai embora, sabe? Toma um remédio e vai embora. Essa ideia de questão social mesmo, né? Bem social. Tipo, é assim mesmo, entendeu? Não briga, não questiona. Isso é muito comum nas empresas, né? Tipo, as pessoas chegam lá nas empresas e vem alguém reclamando e diz, gente, não vai mudar isso, é assim, não cria caso, sabe? Tipo, ou então, num outro sentido também, né, do controle de clã social, que é o seguinte, teu colega chega atrasado, tu percebe, chega atrasado por 2, 3, 4 vezes, daqui a pouco tu começa a te sentir, pô, mas esse cara tá sempre atrasado, né, e eu que chego no horário, eu tô aqui recebendo o mesmo salário que ele. O que é isso? É um controle social, né? Então, quando todo mundo está visto ali no mesmo ambiente, na mesma forma, na mesma bancada, no mesmo espaço, com mesas abertas, com salas abertas, tu consegue fazer o controle social, o controle de clã. Então, são as abordagens, tá, gente? Dito isso, a gente pode ir para os tipos de controle. Os tipos de controle são três, a gente já conversou isso quando a gente falou da aula de teoria neoclássica, mas é bom lembrar, né? Então, o primeiro tipo é o controle. Eu vou fazer diferente, né? O primeiro tipo que eu vou comentar é o controle simultâneo, que é o controle mais comum. Esse controle reativo, né? O controle de as tarefas estão sendo executadas, eu tenho alguém ali fazendo o controle, monitorando, fiscalizando. Eu tenho a figura do controlador, da pessoa que está controlando, né? Essa ideia de controle durante o processo de trabalho, durante a operação da máquina, durante a operação, a função, tá? O outro tipo que a gente tem daí já é o tipo de controle antes, né? O controle preventivo. Que figura de controle é essa? É essa figura de quando tu percebe coisas, o erro que pode acontecer, tu percebe ele antes, né? Tu tá controlando tudo e tentando antecipar problemas, antecipar qualquer situação, né? Antes de que aconteça o problema, tu já te antecipou, tu já resolveu. Que é o controle que a gente chama de controle proativo, né? Ficar monitorando o processo antes, testar às vezes se o processo vai dar certo ou não. É o controle para que não dê problema, né? Para que não precise dar problema. No controle preventivo, tu cuida para que não dê problema. No controle simultâneo, tu cuida durante. Então, se der algum problema, tu corrige ali no tempo e a hora. E o controle posterior, professor? É esse controle depois, esse controle no fim do processo, né? Quando acabou o processo, acabou, a entrega foi feita, né? Do projeto, do produto, enfim. O que tu faz? Tu faz o controle, tu faz uma avaliação do desempenho total,
das tarefas, das funções, tu vê o que poderia ser resolvido, melhorado. Então essa ideia de controle depois, né, para que tu tenhas um novo planejamento, uma nova entrada, né. Então a ideia é bem de teoria sistêmica, assim. Vai ter uma entrada, um processamento, uma saída, tu teve a saída, tu vai fazer ali aquela análise posterior, que é o controle posterior, né, para avaliar desempenho e planejar de forma diferente uma nova ação com os mesmos insumos, as mesmas pessoas, a mesma estrutura, ou mudar de repente, né? Certo, gente? Dito isso, a gente tem aí o processo de controle. Esse processo de controle ele é muito comum de cair em concurso público. Nossa, como cai, tá? Para quem quiser prestar, né? Mas é importante também no sentido gerencial, no sentido de vida, né? Saber como é que se faz o processo de controle, como é que ele é operacionalizado na empresa. As fases do processo de controle, ou as fases do controle, tá? São formas disso aparecer na literatura e também nos concursos, né? Aqui eu estou trazendo isso na visão, claro, né, do livro que a gente tem usado, que é Pessi Sobral, mas a forma que eu vou apresentar isso aqui é uma forma com os termos cognatos que o Chiavenato usa, tá? Então, o Chiavenato é esse autor da administração que ele vai usar isso dessa forma, tá? Por que eu tô mostrando isso pra vocês? Porque sempre vai cair pedindo pela ótica do Chiavenato, né? Sempre não, mas normalmente vai cair pela ótica do Chiavenato e os termos que o Chiavenato usa são esses. Então, assim, primeiro, estabelecer padrões, né? Ou critérios. O que é estabelecer padrões ou critérios? Estabelecimento do objetivo, tá? Então, que objetivo eu quero alcançar, como é que eu quero, o que eu quero exatamente. Estabeleci o padrão, estabeleci o objetivo, aí então eu começo a execução, né? Ou executo o meu processo de trabalho. Eu faço avaliação do desempenho, então eu vou estabelecendo algumas coisas, alguns indicadores e vendo como é que o processo está sendo executado e vou avaliando, né, o quanto que aquilo ali foi realizado, quanto que foi usado de recurso, quanto tempo foi investido, quais pessoas. Faço a avaliação do desempenho. Só uma questão gerencial mesmo, né? As empresas, elas normalmente no final dos projetos, no final das fases, no final dos exercícios, às vezes do ano, elas fazem essa avaliação de desempenho no sentido geral. Isso não é indicado, tá, gente? O legal é fazer isso aí em períodos curtos, semestral, trimestral, bimestral, mensalmente, melhor forma, tá? Para que tu consiga já ter ações corretivas durante o processo se tiver algum problema. Então, essa avaliação de desempenho organizacional. Tens um padrão, tens um desempenho que está acontecendo, o que tu faz? Terceira fase, tu compara. O meu padrão é esse, o meu indicador, né, se alcançado é esse, e eu tô aqui. Tô aquém, tô além, como é que eu tô? Tô igual? Então, se eu tiver igual, acho que tá ótimo, né? Tu conseguiu fazer aquilo que tu planejou para fazer, ótimo. Ah, mas eu tô aquém. Pô, então tá da hora de tomar uma correção de desvio aí, né? Fazer uma correção do desvio daquilo que tu deveria ter feito, deveria ter realizado, né? Mas não realizou. Então tu compara o teu desempenho com o teu resultado. Desculpa, tu compara o teu desempenho, o teu resultado com o padrão que tu estabeleceu. Se tiver pior ou não tiver adequado, tu faz uma correção do desvio. Se tiver além, se tiver melhor, ótimo, né? De repente também é um erro de planejamento de alguma forma, mas é um erro positivo. Tu não contava que fosse dar tão certo, ou que fosse ser tão rápido, ou que fosse usar menos recursos, mas essa informação também te é necessária, também te é importante para quando tu for planejar o processo novamente, tu já saber que não precisava ter colocado tanto tempo para essa função, por exemplo, dá para fazer com menos tempo, né? Um indicador interessante. Pô, mas assim, planejei, fiz a avaliação do desempenho, comparei, não está adequado, não está como eu quero, ação corretiva. Vai corrigir, né? Assim que possível. Se possível, parar e corrigir melhor. Se não for possível, precisa concluir uma fase do projeto ou do processo de trabalho. Ok, mas tente corrigir sempre antes, fazer essa ação corretiva sempre o antes, né? Do que possível. Para que tu consigas aí ter melhores resultados. Certo? Dito isso, gente, eu quero falar das pessoas, do processo comportamental na realidade, né? Das pessoas no processo de controle. Por quê? Porque assim, ó, as pessoas elas impactam totalmente no processo de controle. Aqui eu trouxe a Beth, a amiga dela ali, né, do orfanato.
que a amiga dela, a gente vai falar um pouquinho mais, mas a amiga dela ensina ela a não tomar o comprimido, né, durante o dia. O que é isso? É um desvio do controle, né? Automaticamente. Ali a pessoa interferiu no comportamento da outra e tu tá perdendo o controle de uma forma visual. Então, assim, as pessoas elas impactam totalmente na questão do controle, tá? Então, efeitos comportamentais do controle nas organizações. Primeiro, o efeito de comportamento burocrático. Ali eu trouxe a Beth sentadinha vendo filme, né? Tipo, todo mundo vê filme, eu também vou ver o filme. Na série também tem ali a parte do coral, né? Que elas cantam as músicas. Então, todo mundo tá cantando, eu vou cantar. Todo mundo toma um remédio, eu tenho que tomar o remédio. Esse comportamento burocrático estabelecido, bem claro, né? O que tem que ser feito, como que tem que ser feito. Então, trazendo para um contexto organizacional, né? Quais são os papéis, as atribuições, o que tem que ser feito de forma bem clara, bem explícita. Uma coisa que eu tenho aprendido não enquanto professor, não enquanto um teórico, mas enquanto gestor, né, dos ambientes em que eu gerenciei, assim, das empresas que eu gerenciei, é que o óbvio precisa ser dito, tá? Então, muitas vezes, tu acredita que a pessoa sabe o que ela tem que fazer. Não, ela não sabe. Ela precisa que tu diga para ela. Para tu poder cobrar, para tu poder controlar, tu precisa deixar bem claro o que tu espera, né? O esperado tem que estar bem claro, tá? Então, esse comportamento burocrático de fazer exatamente aquilo que me foi proposto de ser feito, né? Cumprir com a minha atribuição, cumprir com a minha função, tá? Dito isso, gente, a gente tem aí o comportamento tático. O que é essa ideia de comportamento tático, tá? Que o Sobral e a PC vão trazer. Essa ideia de, ali quando na série, né, a Beth, ela toma o remédio, né? Ela acaba viciada, inclusive, no remédio, no antidepressivo. E a ideia é que elas tomem os dois remédios juntos, né? Tanto o remédio que deixa a pessoa agitada quanto calma juntos. E aí ela acaba colocando o remédio na boca, né? Então, quem tá dando o remédio acha que ela tá tomando os dois. Mas ela não tá, ela guarda na língua e ela guarda no bolso para tomar junto depois, né? Uma porção maior, alguns dias pra frente. Fazendo isso, ela acaba aí sendo tendo alucinações, né? Ficando drogada. Então, o que eu quero falar quando eu falo de comportamento tático? As pessoas, muitas vezes, elas vão ter um comportamento tático ante o controle, né? Professor, me explica, o que é isso? É o seguinte, tu tens aí um comportamento burocrático, a pessoa tem que fazer tal coisa, né? Só que a pessoa faz tal coisa na tua vista, na tua frente, assim, e então ela maqueia o indicador, ela finge que está trabalhando, ela finge que está fazendo as tarefas, ela finge que está executando, mas na realidade não está. Tá, mas na realidade pode estar fazendo qualquer outra coisa. Então, um exemplo clássico disso é assim, então, as pessoas no ambiente de trabalho estão trabalhando aqui no computador, ou estão no celular aqui, mexendo, fazendo isso, aquilo, lá. De repente, tu vai olhar, as pessoas não estão fazendo nada que deveriam, elas estão, sei lá, no WhatsApp, no Instagram, jogando algum joguinho, né? Ou então no computador, estão ali mexendo, tu acha que elas estão trabalhando horrores e na realidade elas estão ali lendo uma bobagem na internet ou próprio uma mensagem, né? Mandando alguma mensagem, vendo algum vídeo. Então, assim, ó, o comportamento tático é quando o funcionário, o colaborador, ou enfim, o controlado, se dá para falar assim, ele finge estar fazendo aquilo que foi proposto, mas não necessariamente está, entende? Então ele faz essa maquiagem aí da entrega. Se tu chega perto dele, ele vai dizer, não, já fiz tal coisa, já tá aqui o relatório, mas não estava trabalhando, né? Eu não estava, como eu sempre gosto de falar nas aulas, né? Eu posso fazer o aluno vir até a aula porque eu cobro a presença, então é um comportamento burocrático. Mas eu não consigo fazer o aluno se entregar, se envolver, prestar atenção, né? Isso é uma questão dele, é um comportamento tático dele. Ele pode estar presente na aula com a cabeça em qualquer outro lugar, né? Então, não consigo controlar o que acontece dentro da cabeça do indivíduo, né? Bem Herbert Simon, assim. Gente, terceira questão é a questão de resistência ao controle, que eu também trouxe a Beth, né? Quando tiram um remédio ali que dá alucinações nela, o que ela faz? Ela resiste a esse controle, ela não vai submeter esse processo, ela vai lá, ela pula, inclusive,
a sala, né? Pega a chave, rouba a chave, pula a sala, rouba os remédios, toma vários, passa mal. O que é isso? Quando tu estabelece um controle novo, né, para a pessoa e a pessoa não quer, não vai se submeter, tem uma resistência, né? Tem uma questão moral, social, assim, de não querer se submeter ao controle. O setor burocrático é muito, setor público é muito comum isso, né? A pessoa chega ali, não vou adotar essa ferramenta, esse formato de trabalho, esse formato de gestão. Faço isso há muitos anos dessa forma, não vai mudar meu processo de trabalho, não quero, não vou aderir, né? Então é um processo de resistência ao controle. Ou então no ambiente privado também, né? Pô, trabalho há 15 anos nessa empresa, dessa forma, mas queria mudar o meu processo agora, não quero, né? E aí a pessoa tem um status social, muitas vezes, junto com os outros colaboradores, e ela resiste mesmo, não faz, né? Seja de forma explícita ou implícita, né? Então, de forma explícita, utilizando seu comportamento burocrático, não vou fazer, não faço. Ou de comportamento tático, né? Que lindo, vou fazer e de repente não faz, não adota, tá? Então, as pessoas resistem muito ao controle. Por fim, as ferramentas, né? Então, assim, a gente tem duas ferramentas importantes para pensar o processo de controle que eu trago nesta aula, nesse vídeo, mas existem inúmeras, tá? Inúmeras. Então, assim, ó, primeiro é o PDCA, o ciclo PDCA, né? Plan, Do, Check, Act. É uma ferramenta de controle bem interessante, tá? Então, assim, ferramenta plena, a ferramenta PDCA é o seguinte, tu percebe algum erro, percebe alguma questão que está errada que tu tem que resolver, tu faz um planejamento, né? Tu identifica o problema e vê o que está acontecendo ali e planeja melhorias, né? Planeja melhorias criando esse planejamento, esse plano de ação que a gente chama, né? Então, vamos fazer tal coisa. Feito isso, o que tu faz? Tu vai implementar, né? Tu vai fazer o do, tu vai fazer o fazer, né? O segundo passo do PDCA. Tu vai pro do. O que é o do? É envolver as pessoas para que elas executem o teu plano de ação. Então as pessoas vão fazer. A partir de agora tem que fazer assim, tem que fazer assado. Elas vão fazendo aquilo que tu planejou, né? Nesse processo, tu faz o quê? Faz o check, faz a conferência, né? Tu vai analisar se aquilo que está sendo executado está de acordo com o que foi planejado. Pô, as pessoas estão fazendo exatamente o que foi planejado, né? Ou as pessoas estão fazendo, mas não estão fazendo como planejado, de alguma outra forma. Então, tu faz o check, né? Tu vê se o resultado foi esperado como ele realmente aconteceu. O resultado não foi esperado como aconteceu. O que tu faz? Vai pro ACT, né? O que é o ACT? Então tu vai analisar. As pessoas estavam fazendo o que foi planejado? Sim. Pô, se as pessoas estavam fazendo o que foi planejado, então o planejamento não estava adequado. Tem que fazer um novo planejamento. Ou as pessoas não fizeram o que foi planejado, fizeram outra coisa, né? Então o que acontece? Aí é uma questão comportamental, né? Tem que voltar lá para a ideia do do. Continua com o mesmo planejamento, mas volta lá na ideia de executar, né? De envolver as pessoas. Então o ACT ele vai fazer o seguinte: se tu tiver um resultado negativo, não foi adequado, não foi como tu esperava, tu gira o PDCA novamente. Ou tu faz um novo planejamento, ou tu faz um novo do, né? Usa o mesmo planejamento, mas sensibiliza as pessoas e gira o PDCA novamente, né? Ou então, se deu certo, o problema é resolvido, ótimo, né? O problema é resolvido, tu faz o quê? Tu compartilha o que foi o que foi utilizado ali, internaliza aquilo ali que foi utilizado, aquilo que foi feito como uma norma, padroniza o processo e acabou o PDCA. Então, se deu certo, acabou ali. Se não deu, segue, né? PDCA de novo, tá? Uma ferramenta bem simples de controle. Uma segunda ferramenta que é importante também de ser percebida é a avaliação de desempenho e gestão de pessoas, né? Existem diversas formas de avaliar desempenho de gestão de pessoas, diversos indicadores, diversas variáveis, diversas questões envolvendo o planejamento, a avaliação de desempenho e gestão de pessoas, que está nessa aula aqui, nessa aula gravada aqui, né? Que tá no YouTube. Eu vou deixar aqui no link do vídeo o slide, né? No slide tu pode clicar aqui, ó, no link, vai direto para a aula. Também, né, na playlist tem essa aula. É importante assistir e ver como é que a gente faz o controle nesse sentido de avaliação de desempenho em pessoas, que é bem diferente fazer controle e avaliar desempenho de máquinas ou de
processos do que avaliar em pessoas, né? Pessoas é uma variável muito diferente aí. Só a nível também de, não de curiosidade, mas de indicador, a gente também pode utilizar para fazer controle, planejamento e controle, o Slack, né, o Trello, são ferramentas digitais que te possibilitam fazer esse controle de uma forma clara, né, de ver quem é que está fazendo o que, em que momento, importante, tá? Gente, dito isso, eu trago aqui a Beth já campeã de xadrez na Rússia, né, para dizer que a nossa aula acabou. O que a gente falou hoje? Fizemos a definição do processo de controle, falamos das abordagens, dos tipos, do processo em si do controle, na perspectiva ali sobre o IPC, mas na ideia bem do Kevenato. Falamos sobre as pessoas, o comportamento delas no processo de controle e as ferramentas, certo? Quais são as referências da aula? Então, o livro do Felipe Sobral e da Alqueta Peripeci, né? O capítulo 8 aqui desse livro. Quem quiser pode pegar pelo QR Code, vai lá para a página no blog, onde vai aparecer ali todo a videoaula, os textos, os slides, também para pegar, vou colocar na descrição do vídeo, tá? Todos os materiais da aula. E dito isso, gente, obrigado, thanks, né, a Beth dizendo thanks. Obrigado para quem assistiu minha aula, quem tiver alguma dúvida pode comentar, pode perguntar, pode entrar em contato comigo, vai ser um prazer atendê-los, tá? Valeu, gente, abraço, professora Zé Épica.